A Comissão Especial de Combate ao Câncer da Câmara dos Deputados está com agenda em Salvador, com reunião prevista na sede do Grupo de Apoio à Criança com Câncer, o GAAC, e visita ao Hospital Aristides Maltês, que é referência no tratamento da doença aqui na Bahia. O deputado federal Léo Prates, que é do PDT pela Bahia, é quem está fazendo as honras. Ele recebe o também deputado federal Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, que preside a comissão na Câmara Federal e está na capital baiana para discutir projetos e ações do Legislativo Nacional, além de conhecer as instituições que possuem atuação de destaque no tratamento do câncer aqui no estado. Os dois deputados federais, Léo Prates e Wellington Prado, estão aqui conosco. É com eles que a gente conversa. Um bom dia, sejam bem-vindos. Inicialmente, muito obrigado por nos dar essa honra. Deputado Wellington, bom dia. Bom dia, eu que queria agradecer assim, de forma imensa, assim, uma enorme gratidão que nós temos com o deputado Léo Prates, né? Que nós vamos falar aqui. O Léo Prates é danado, viu? Danado. Ele ajudou muito e vai deixar uma marca para o Brasil inteiro. A primeira política nacional de prevenção e controle ao câncer, né, que virou lei sem nenhum veto. Então, é um grande legado que nós vamos deixar, né, para o Brasil. A gente sabe que as pessoas sofrem tanto, né, com essa doença, né, o câncer tem aumentado o número de casos de forma assim, impressionante. É a segunda doença que mais mata, só que tem cura e o diagnóstico precoce é muito importante e ter uma política nacional com ciclo completo é fundamental. Então, depois eu vou pontuar que só queria agradecer e dizer assim da minha alegria. Eu não poderia deixar, né, de vir aqui, né, no estado da Bahia, né, em Salvador, fazer esse agradecimento público, né, por tudo aquilo que o deputado Léo Prates está fazendo pela saúde e pelos pacientes com câncer no Brasil. Bom dia também, deputado Léo. Bom dia Jefferson, bom dia Paulo, bom dia Davi, bom dia Laís. Quero dizer que o Wellington é muito generoso. Na verdade, eu só fui aquele cara que assim tem um craque no meio de campo, tem dois craques, que é o Wellington e Silvia. Eles tocaram a bola sem goleiro, a gente marcou o gol. Mas assim, foi uma honra muito grande trabalhar com eles. São pessoas extremamente devotadas à causa com câncer. Eu também... você sabe, Jefferson, minha mãe teve um linfoma não Hodgkin, tá curada há 15 anos, e meu sobrinho convive com a leucemia ainda. Então, é uma causa que me toca profundamente no coração, e como o Wellington falou, eu prefiro que ele fale, mas assim, o câncer, diferente do que a gente pensa, é perfeitamente controlável, com um diagnóstico precoce, inclusive, pode não se manifestar. E os legados dessa política são muito grandes. Eu quero também chamar a atenção, eu e o Wellington conversávamos, e a Silvia, que muita gente, quando fala da política e do Sistema Único de Saúde, pensa que isso só vai ter reflexos sobre o paciente do público. Não, do privado também, porque o sistema é único, porque na lei diz que o privado é suplementar e complementar ao público, ou seja, o privado faz parte do SUS. E aí estão lá todas as diretrizes, inclusive dos usuários de planos de saúde, que vão ter direitos também e como cobrar isso, inclusive na justiça, com mais clareza. Por exemplo, paciente com leucemia que eu convivo. A troca de medicamento é constante, isso é muito ruim, às vezes o paciente não convive bem. Então lá uma série de diretrizes na questão do medicamento, inclusive um legado que o Wellington está deixando, que a ideia foi dele e da Silvia, que é a questão da centralização. Hoje, por exemplo, muitas prefeituras têm dificuldade de comprar medicamentos mais caros para tratamento do câncer. Muitos UNACONs têm dificuldade de comprar medicamentos, e lá está instituído que o Ministério da Saúde vai ter a obrigação de colocar, por exemplo, ata de registro de preço para ter um acesso mais fácil, já que o Ministério da Saúde, centralizando, ele tem uma compra maior, um preço menor e uma facilidade maior de encontrar fornecedor. Mas eu vou deixar o Wellington, que é o pai da criança, falar aqui um pouquinho. Pois é, vocês estão em Salvador com essa agenda em torno de um tema super importante, que é o câncer. Enfim, a gente sabe que o Brasil enfrenta, como você bem destacou, Léo, desafios estruturais no combate a essa doença, desde o acesso à prevenção até o tratamento adequado. Aí eu quero perguntar para os senhores, como é que vocês avaliam essa situação atual do sistema de saúde em relação ao câncer e quais são as principais medidas que o Congresso Nacional pode adotar para melhorar essa realidade? Wellington, por favor, inicialmente você.
Jefferson, primeiro é dizer que foi um grande marco, né, para o Brasil a gente criar a primeira comissão especial, né, de combate ao câncer do Brasil. Foi 2 anos e meio de muito trabalho, muito debate, muitas audiências públicas, discussão com todos os setores da sociedade, e a gente ficou muito feliz, né, de ver que o relatório, né, do deputado Léo Prates foi aprovado sem nenhum veto, sem nenhuma modificação. E o que diz a Política Nacional, né, de Controle e Prevenção ao Câncer? Trata de toda a jornada do paciente. Isso é a primeira vez que é feito no Brasil, né? Do diagnóstico precoce ao tratamento, às cirurgias, a quimioterapia, a radioterapia, o rastreamento, os cuidados paliativos para dar uma qualidade, né, de vida, diminuindo a dor e o sofrimento do paciente no momento que ele mais precisa, a nutrição especializada. Muito não se falava nada em reabilitação. Muitas vezes o paciente com câncer, ele fica mutilado, tanto físico, às vezes físico, psicológico, a visão. Então, a reabilitação física, auditiva e visual completa é fundamental e hoje, inclusive, está no PAC. Foi fruto desse debate, dessa discussão. Não se falava de reabilitação, o acompanhamento psicológico, enfim, né, o ciclo completo, a navegação, né, para o paciente com câncer. Os desafios realmente são muitos. Infelizmente, hoje não é cumprido no nosso país a lei dos 30 e dos 60 dias. Isso ficou constatado, né, em todas as discussões que nós fizemos. Pela legislação, o paciente tem direito, no máximo em 30 dias, ter o acesso ao diagnóstico com câncer e depois do diagnóstico, no máximo em 60 dias, não é consulta com o médico, não. É iniciar o tratamento, fazer a radioterapia, a quimioterapia, a cirurgia, só que infelizmente isso não acontece. Às vezes um câncer que poderia ser tratado, né, e com um alto índice, né, de remissão, de cura, né, às vezes com um simples procedimento, uma cirurgia, né, um procedimento inclusive barato, e, infelizmente na demora no diagnóstico, a demora para iniciar o tratamento, infelizmente esse câncer evolui, né? E esse paciente às vezes tem que fazer quimioterapia, radioterapia, para ver se tem possibilidade de diminuir o tumor, para depois fazer uma cirurgia. É muito mais sofrido. A cada 4 semanas que demora, na maioria dos casos de câncer, para iniciar o tratamento, aumenta o risco, em média, né, de perder a vida em torno aí de 13%. Infelizmente, os dados são alarmantes. O INCA estima que no Brasil, a cada ano nós vamos ter 700 mil novos casos, quer dizer que em 3 anos praticamente quase que toda a população de Salvador com novos casos de câncer. Isso é assustador. É já a segunda doença que mais mata no país e em muitos municípios já é a primeira causa-morte. É o que mais mata crianças e jovens, né, até 19 anos, crianças e jovens. E um verdadeiro absurdo, porque é uma doença que o câncer de mama, de próstata, o câncer infantil tem até 90% de chance, né, de cura. Só que, infelizmente, a gente está perdendo as nossas mulheres, os nossos homens, as nossas crianças, por falta realmente de uma política. E é isso que a política, né, a nova política de prevenção e controle do câncer, né, determina toda essa jornada do paciente, todo esse ciclo completo. Léo colocou muito bem, né, que é fundamental, inclusive o setor privado vai ter que acompanhar, e 75% das pessoas tratam no SUS. Então, assim, é uma lei assim, que eu tenho certeza vai ganhar os pontinhos, viu, Léo? Né? No céu, porque com certeza vai salvar e salvar muitas vidas. E é importante ressaltar que o cuidado contra o câncer demanda recursos financeiros consideráveis, na verdade, até porque o financiamento adequado é essencial para garantir o acesso da população aos cuidados necessários. Aí eu quero perguntar, qual é a luz que nós temos no horizonte para acreditar que teremos mais recursos mais necessários para o programa de combate ao câncer, especialmente em um cenário de restrição orçamentária, não é, Léo? Diga aí. Olha, eu, em primeiro lugar, também aí esse projeto traz, eu volto a dizer, a otimização dos recursos. Quando você possibilita, por exemplo, uma compra centralizada, você possibilita que a compra, como eu disse, o preço do medicamento seja mais barato em ata, otimizando os recursos que já existem. Segundo,
tem um projeto extremamente positivo que foi aprovado, também sancionado na íntegra, fruto do trabalho aqui do deputado Antônio Brito com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é a correção financeira dos serviços do SUS anualmente. Eu acho que essa foi uma grande vitória que nós tivemos, mas claro que eu quero também lembrar que isso é uma política, nós vamos entrar em outras leis que regulamentarão, mas o que está aí de obrigação, o próprio Estado, e eu volto a dizer o que o Wellington colocou com muita clareza, o presidente da República sancionou na íntegra, que quer dizer que ele concorda e deu esses direitos aos pacientes. Então, os serviços vão ter que se organizar dessa forma. Não sei se o Wellington quer complementar com alguma questão do orçamento da União. Sim, não, inclusive esse é o ponto assim, mais sensível, né? O Léo e o Jefferson está coberto, né, de razão. A gente tem que ter recursos, né, para financiar as ações de enfrentamento ao câncer. Estima-se que hoje o déficit é muito grande. Vou te dar o exemplo do Hospital do Amor, que é referência no Brasil inteiro. O SUS cobre em torno de 20%. Os outros 80% é com o coração e o amor das pessoas, com doação, emendas parlamentares. Então tem que ter recurso. O PIB do Brasil fechou em quase 10 trilhões. Para o câncer, recebeu 0,045. O orçamento do Ministério da Saúde representa para o câncer em torno aí de 2, alguma coisa por cento, sendo que estou falando daqui 4, 5, 6 anos, está aqui agora, chegando. Vai ser a doença causa número 1 de mortes no país. Então, reconhece-se que os recursos são muito poucos mesmo. São muito poucos. Estima-se que nas últimas décadas, mais de 100 mil pessoas morreram por falta de acesso à radioterapia. Os equipamentos estão totalmente ultrapassados. Hoje tem equipamentos que fazem radiocirurgias, menos invasivos. E hoje nós temos equipamentos de radioterapia com bomba de cobalto, que mata o câncer e mata. Assim, é uma verdadeira assim, absurdo. Tem que substituir esses equipamentos. Ao redor, né? O deputado Léo Prates colocou muito bem, as novas tecnologias são fundamentais, a ciência tem evoluído muito, esses medicamentos têm que ser acessível a todos os pacientes e tem uma diferença muito grande ainda em alguns tipos de câncer do tratamento na rede privada e na rede pública e acesso a essas medicações. Então, assim, é fundamental que as pessoas tenham acesso e para isso precisa de recursos. O que nós estamos propondo? Várias medidas. Primeiro, uma rubrica única no Ministério da Saúde para financiar as ações de enfrentamento ao câncer. Aí o cobertor é curto. Da onde que vão vir esses recursos? Tem recursos parados, por exemplo, dos bitcoins, né, as moedas virtuais que foram apreendidas, provenientes do crime organizado, que já transmitou e julgou e está parado lá. Não vale, né, não é utilizado para nada. Isso são recursos assim... É muito recurso. Poderiam ser canalizados. Poderiam ser canalizados para essa rubrica única, né, para financiar as ações de enfrentamento ao câncer. Os acordos do Poder Judiciário, em primeira, segunda, terceira instância, Ministério Público do Trabalho, Justiça Federal, delações, Supremo, todos os acordos da Justiça no nosso país, de todas as esferas, esses acordos, esses recursos irem para abastecer esse fundo. Doações, emendas parlamentares, acordos internacionais, tudo para financiar esse fundo. Futuramente, impostos do cigarro, do tabaco, das bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Se a gente fizer isso, nós vamos ter recurso suficiente para transformar o câncer como uma doença emergencial. Eu sempre falo, né, o câncer tem cura, quem procura acha, quem acha encontra, quem encontra trata e cura. E outro ponto, Jefferson, em relação ao financiamento, que eu não poderia deixar de falar de maneira nenhuma, que esse ponto é fundamental, que fruto, inclusive, do relatório do deputado Léo Prates, né, de todas essas audiências públicas, da Comissão Especial de Combate ao Câncer, nós estamos propondo o quê? Nós estamos propondo deixar de forma obrigatória 3% do orçamento do Ministério da Saúde, 3% dos orçamentos dos estados e dos municípios para o enfrentamento ao câncer. 3% para a doença que mais mata, isso não é nada. O Ministério da Saúde já gasta 2, alguma coisa por cento. Passar para 3% é muito pouco. Mas você sabe o que isso representa? Nós vamos sair de 3 poucos bilhões para mais de 10 bilhões. Porque tem alguns estados
Não é o caso aqui, nós estamos fazendo esse mapeamento, nós estamos fazendo a visita em todos os CACONs e UNACONs, todas as unidades e os centros especializados em oncologia do Brasil, são 349, e estamos fazendo todo um levantamento da situação da oncologia dos pacientes com câncer no Brasil. E qual que é o nosso objetivo com esse levantamento? Realmente ter dados, conhecer e até informar esses dados para o Ministério da Saúde. E nós detectamos que alguns estados, por exemplo, o estado de Goiás, se gasta muito pouco em relação à oncologia. Então, não gasta 0, alguma coisa. Você passando para 3%, nós vamos ter aí, da noite para o dia, ver o orçamento crescer, né, de 3, poucos bilhões para mais de 10 bilhões de reais. Mas o fundo, nós vamos transformar o câncer, né, como uma doença emergencial, vamos diminuir a mortalidade, vamos garantir, né, o acesso precoce, o rastreamento, o diagnóstico, garantir os novos tratamentos, as novas cirurgias. Depois eu vou falar, né, não sei como disparei aqui, Léo, mas a questão do câncer de próstata, cirurgia robótica. E deixa eu passar a bola para Ernesto Marques, que está nos acompanhando também de forma online. Estamos aqui conversando com os deputados federais Wellington Prado, do Solidariedade de Minas, que é presidente da Comissão Especial de Combate ao Câncer da Câmara dos Deputados, e Léo Prates, do PDT, aqui pela Bahia. É contigo, Ernesto. A gente perdeu, acho que o contato aqui com o Ernesto. Com ele foi. Então vamos seguir adiante aqui. Bom, é super complexo, a gente sabe, além do tratamento clínico, a questão do suporte psicológico e social aos pacientes com câncer é fundamental para garantir uma melhor qualidade de vida, não é? Durante o processo. Que medidas vocês também trabalham, vislumbram, assim, serem necessárias para colocadas em prática para fortalecer esse apoio emocional e social aos pacientes e suas famílias? Léo? Olha, você toca numa questão muito importante, a gente tem discutido, eu faço parte da frente parlamentar de saúde mental. Esses pacientes estão muito fragilizados, como eu disse, eu tive vivência dentro de casa, então esse acompanhamento psicológico, esse acompanhamento psiquiátrico é muito importante. Mas eu quero chamar a atenção aí, Jefferson, do que o Wellington falou, né, do orçamento que está sendo gasto com a segunda causa de morte. Então nós estamos falando de vidas no Brasil e é preciso, eu acho que em um primeiro momento, expandir a rede para que as pessoas tenham tratamento. Porque, veja, nós temos que discutir essa questão de saúde mental, mas eu reforço o que o Wellington falou, que é que nós estamos perdendo vida no seu nascituro. A pessoa não está tendo nem direito a ter o acesso. Por isso que, por exemplo, aqui em Salvador, nós temos o Aristides Maltês, nós fizemos uma parceria, até o prefeito Bruno Reis inaugurou há pouco, foi o Centro Oncológico, que é uma parceria com o hospital, com a Santa Casa de Misericórdia e com o Hospital Santa Isabel, né? Parabenizando até a doutora Clarissa Matias, que foi a mãe aí desse centro, a gente que estimulou desde de quando eu era secretário, foi inaugurado no ano passado. Então eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é uma ampliação considerável da rede de atendimento à pessoa com câncer. E veja que o tratamento com câncer na Bahia está muito centralizado em Salvador. Então, essa descentralização também, para nós termos uma rede de atendimento ao câncer, não sei qual é a realidade de Minas Gerais, é uma coisa fundamental aqui na Bahia. Essa visita de vocês a Salvador, com direito à reunião no grupo de apoio à criança com câncer, tem também visita ao Hospital Aristides Maltês, como o Wellington estava dizendo. De certa forma, um dos objetivos é conhecer um pouco mais a realidade. Vocês estão fazendo essa peregrinação, digamos assim, pelo Brasil todo, aqui agora na Bahia, e oferecer que alento, ou seja, a partir dessa realidade, buscar novos recursos. E o que mais, Wellington? Jefferson, primeiro é uma visita técnica da Comissão de Combate ao Câncer e da Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que eu sou presidente das duas comissões. Mas além de conhecer, né, na realidade nós já estamos fazendo esse trabalho, as visitas dos CACONs, é um gesto também de gratidão, né, por tudo aquilo que o deputado Léo Prates fez como relator dessa nova política. E a nova política, você, né, tocou num ponto importante em relação ao acompanhamento psicológico. Eu vou dar um exemplo da minha tia, uma tia muito querida, né, que morava em Brasília. Em 2014, ela fez os exames e ela conseguiu fazer o diagnóstico, né, de um câncer de colo de útero já na fase inicial. Sabe o que ela fez?
ela rasgou os exames, pediu para a filha que estava acompanhando não falar para ninguém, mudou para o sul de Minas, para Poços de Caldas, não falou para ninguém, e o câncer era na fase inicial. O câncer de colo de útero, ele é considerado, já inclusive dos médicos, como um câncer camarada, porque ele é muito lento. Ele é silencioso, mas é muito lento. Então, quando você descobre ele na fase inicial, você trata e cura, às vezes com procedimentos simples. E ela negou justamente porque ela não teve esse acompanhamento psicológico. O que acontece? O câncer evoluiu e... o ano passado, ela teve uma morte assim, muito triste, deu metástase no corpo, foi muito sofrido, foi uma tristeza realmente muito grande e não tinha mais o que se fazer depois realmente de muitos anos. E com a nova política, que o deputado Léo Prates foi relator, esse ciclo completo, esse acompanhamento, o rastreamento, porque se cria uma política nacional do rastreamento, acompanhar esse paciente com câncer, isso não aconteceria, porque um profissional ia fazer esse acompanhamento psicológico, explicar o que significa. Ela não tinha informação. Ela recebeu o diagnóstico do câncer como uma sentença de morte. E não era. Ela podia tratar e ter a remissão e curar. E, infelizmente, foi um sofrimento muito grande para ela, para a família. Ficou em estado paliativo, sofreu muita dor, muito sofrimento. O câncer espalhou, atingiu vários órgãos do corpo. E, infelizmente, a gente veio a perder nessa tia. E com essa política, de forma objetiva, com a política que foi aprovada, que tem 180 dias para implementação, isso não aconteceria mais, porque teria todo um acompanhamento multidisciplinar com todas as áreas, psicológica, até o cuidado paliativos, que a minha tia precisou, às vezes não teve acesso adequado para diminuir a dor, o sofrimento. O médico especialista em dor, que hoje a gente não tem no SUS. Nós, com a nova política agora, nós temos a possibilidade de ter financiamento também para os cuidados paliativos. Quando o paciente passa por algum procedimento, você tem a reabilitação. Então, assim, é fundamental e é esse eixo, que agora nós estamos no momento de implementar essa nova política. E nós temos novidades sobre isso. Viu, Jefferson? E a gente esqueceu, assim... Depois de marcar a visita, os partidos apoiaram e eu acho que vai ser um dos melhores presidentes da história da Câmara. O Wellington foi eleito aí no caminho presidente da Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para nosso orgulho. Como você sabe, o meu movimento, da onde eu vim, a origem da minha carreira política foi oriunda de uma militância no movimento dos direitos da pessoa com deficiência. E aí nós não podíamos deixar... o Wellington vai almoçar aí com as principais instituições da pessoa com deficiência de Salvador para ouvir os problemas e ver quais são as soluções que a Câmara Federal pode ajudar aí as principais as instituições e, enfim, no final, as pessoas com deficiência do nosso país. Vai aproveitar bem essa passagem aqui para o Salvador. Wellington, por favor, suas considerações finais. A gente já está com o nosso tempo se esgotando. Não, eu só queria agradecer e dizer que o INCA, depois de 3 anos, que é o Instituto Nacional do Câncer, recentemente reuniu um conselho para discutir a implementação da política. Olha só a importância. O INCA, com o Ministério da Saúde, os maiores médicos, profissionais, cientistas, doutores do país, para a implementação da política. Depois de 2 anos, o conselho foi reconstituído e vai ter aí reuniões permanentes. E em relação ao câncer infantil também, o reconhecimento que o câncer infantil é diferente do câncer de adulto. Isso é uma vitória, um legado pessoal assim, que eu tenho assim, muito grande, porque a célula da criança divide em 24 horas. O câncer, ele evolui muito rápido na criança, só que o tratamento é muito eficiente. Então ele tem que ser tratado de forma diferente, só tem um nome igual de câncer, porque o câncer infantil é totalmente diferente do câncer de adulto. Em 2024 nós conseguimos esse reconhecimento agora, pelo INCA, pelo Ministério da Saúde, e eu não poderia deixar finalizar, te agradecer, Jefferson, toda a equipe, parabenizar pela audiência no estado, até em outros estados. Aqui o grupo realmente é uma grande potência. Parabenizar a Laís, o Paulo, o Ernesto, o Davi. Eu queria fazer aqui uma leitura que acho que a gente tem que ter gratidão na vida pública. Eu já estou no meu 7º mandato e o reconhecimento de tudo aquilo que o deputado Léo Prates está fazendo pelo Brasil, pelos pacientes com câncer de Salvador, da Bahia e do Brasil,
né? Essa placa é uma homenagem, né, ao deputado federal Léo Prates, né? É uma grande honra tê-lo como relator da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no âmbito do SUS, que inclui o Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Diagnóstico de Câncer, projeto de autoria da primeira Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil e que foi transformada em Lei 14.758, sem nenhum veto, né? O deputado Léo Prates realmente é um diplomata, né? É não um deputado que está preocupado em lacrar nas redes sociais, respeita todo mundo. Eu me identifico assim muito com ele, que ele está preocupado em entregar um trabalho, né? Um trabalho real, né? E com certeza a política vai ser um grande marco, né, na vida de todos os pacientes com câncer. Com seu apoio e contribuição, o Brasil passou a ter pela primeira vez, uma lei garantindo toda a jornada do paciente com câncer, o ciclo completo. Muito, muito obrigado, né? O deputado Wellington Prado, presidente, fundador da primeira Comissão Especial de Combate ao Câncer do Brasil. Então, fazer esse reconhecimento público, né, o deputado Léo Prates foi realmente um gigante, não teve nenhuma alteração no relatório que ele apresentou, e a nossa eterna gratidão em nome de todos os pacientes com câncer do Brasil. Maravilha, o nosso muito obrigado também ao deputado federal Wellington Prado, e muito obrigado a Léo Prates também, por favor, Léo. Obrigado, Jefferson. Fico até sem palavras, assim, eu acho que eu não faço mais do que a minha obrigação. Essa é um prêmio que me toca bastante, porque todos acompanharam o sofrimento que minha família passou, então eu quero agradecer ao Wellington, quero agradecer a Deus, dizer que a gente vai continuar lá, trabalhando pelos pacientes com câncer, pelas pessoas com deficiência. Como o Wellington falou, não pensando em Bavi, lado A, lado B da política. Eu acho que nós fomos eleitos para trabalhar das pessoas. Às vezes me acusam, como acusam o Wellington, de você não tem um lado. Eu tenho sim, o meu lado são os das pessoas, da vida das pessoas, do que é melhor para as pessoas. Eu acho que para isso que eu fui eleito, e se eu tiver que pagar qualquer preço por isso, eu vou pagar. Então eu agradeço ao Wellington, que tem sido generoso, um professor nessa jornada do câncer. Vocês sabem, eu não sou da área de saúde, eu comecei na pandemia, e eu quero agradecer também a vocês da imprensa por toda a generosidade. Eu sou muito bem recebido, e vocês levam as pessoas, porque Brasília é muito distante, eu sinto muita falta aqui da minha cidade, de estar perto de vocês. Vocês levam o trabalho que a gente está fazendo. Então, Jefferson, Paulo, Davi? Tem nome do ganhador do BBB. Davi, estou fazendo campanha já, Davi, e principalmente a meus amigos, o pai e a mãe desse projeto da política de câncer, que vai dar o plano, que é o Wellington Prado, e é a deputada Silvia Cristina. E veja, eu sou do PDT, o Wellington é do Solidariedade e Silvia Cristina é do PL. E nós nos unimos para fazer aquilo que nós fomos eleitos, que é trabalhar pelas pessoas. Eu acho que o Brasil precisa acabar com ódio e falar de amor. E eu acho que falar de amor é cuidar de vida. Obrigado, Jefferson. Léo Prates se emocionou aqui, mas olha, parabéns pelo trabalho de vocês, pela causa que vocês defendem. E muito obrigado também pela disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Deputado federal Wellington Prado, do Solidariedade de Minas, presidente da Comissão Especial de Combate ao Câncer da Câmara dos Deputados. Deputado federal Léo Prates, que é da casa do PDT aqui da Bahia. Muito obrigado aos dois também. Até uma próxima. Bom dia, 9, diga. Se você me permite, né, depois que o Davi sair da casa e for o ganhador do BBB, eu vou até encaminhar para ele, para que ele especialize, né, na oncologia, né, que vai ser um grande médico. Eu vou encaminhar essa solicitação para o Davi, viu? Parabéns. Valeu, 9-2 agora.